TVI Cidadania. Apoio Prefeitura Municipal de Pará de Minas. Tratamentos e terapias são muito importantes para o bem-estar da população em geral e também para as pessoas que estão no espectro autista, né? E foi pensando nisso que o Centro de Referência ao Autismo Bem Viver Manassés oferece tratamentos e apoio às famílias e às pessoas com TEA. E a gente vai conversar agora com a Fernanda Juliana, que é fundadora do Centro de Referência ao Autismo Bem Viver Manassés. Muito bem-vinda à Cidadania, Fernanda. Agora me explica, essa instituição como que foi criada? Essa instituição foi criada há 9 anos atrás e nós realizamos hoje um trabalho social para famílias de crianças autistas. Então, hoje nós temos mais de 60 famílias cadastradas aqui na instituição, onde nós realizamos alguns atendimentos para as crianças. E é realmente voltado o atendimento para as crianças mesmo, né? E quais são esses atendimentos que são oferecidos? Então, hoje, os atendimentos são voltados para as crianças e para as famílias. As crianças, hoje, a gente realiza um atendimento com a fono, terapeuta ocupacional e musicoterapeuta. E para as famílias, nós temos assistente social, onde que ela realiza o cadastro e faz acompanhamento com essas famílias, e também com a psicólogo, que faz atendimento individualizado com alguns pais, e nós temos as reuniões que acontecem todo mês com as famílias. Sim, e essas reuniões, né, são as famílias das pessoas que estão fazendo atendimento aqui, mas também acolhe algumas famílias de pessoas que têm o TEA, mas são um pouco mais velhas, né? Então, as reuniões acontecem com os pais, né? Então, normalmente são de crianças, nós temos alguns adolescentes, e a psicóloga trabalha com as famílias, questão das demandas, questão de algumas dificuldades do dia a dia, né? Como lidar com a situação e também o autocuidado dessas famílias, que essas famílias precisam estar bem. Então, onde que a psicóloga sempre tem esse trabalho de estar trabalhando com as famílias do bem-estar de cada um deles. Não somente da criança, não somente do adolescente do TEA, mas também da família. Sim, é um trabalho muito completo, né, Fernanda? E para quem tiver interesse, quem estiver precisando desse trabalho, como que faz para entrar? Então, hoje nós realizamos um pré-cadastro, que depois é repassado para assistente social, que faz um cadastro para essas famílias estar vindo para a instituição. Hoje, infelizmente, a gente tem uma lista de espera e nós atendemos aqui em torno de 60 famílias, como já falei, né? E para estar vindo, para fazer os atendimentos, a gente precisa que tenha alguma liberação de vaga. Então, é onde que nós dependemos do profissional estar dando alta para uma criança, para que outra possa estar fazendo a entrada aqui na instituição. Sim, e agora, enquanto você é Fernanda fundadora, né? Como que você teve essa ideia de fazer esse trabalho aqui? Como que seu olho brilhou para esse assunto? Então, eu sempre gostei de estar ajudando, sempre gostei muito dessa parte da área social. Então, assim, quando eu iniciei o trabalho, a gente começou com uma avó que ela cuida do neto. Então, assim, automaticamente algumas mães vieram nos procurando. Então, é na onde que a gente pegou essa causa dessas mães para estar ajudando, para estar apoiando, porque é uma causa que realmente precisa de um cuidado, precisa de um olhar da população, a gente precisa estar ajudando, apoiando para melhorar a qualidade de vida, e é o que eu amo fazer, é ajudar as pessoas. A gente vê aqui o mural aqui atrás recheado de fotos, momentos, histórias, né? Como que é acompanhar todas essas histórias durante esses 9 anos? É muito bom, é uma alegria muito constante, porque o nosso trabalho aqui transforma vidas, muda histórias. Então, a cada desenvolvimento que a gente vê de uma criança, a cada desenvolver que a gente vê de uma família, é muito gratificante. É na onde que dá apoio para a gente continuar o nosso trabalho, que a gente vê que o nosso trabalho não é um trabalho em vão, mas é um trabalho que faz a diferença na comunidade, é um trabalho que transforma vidas. Sim, você vê esse brilho no olhar também de toda a equipe, né?
Sim, eu tenho uma equipe aqui excelente, uma equipe multiprofissional. Nós temos também um telemarketing, porque a associação sobrevive somente de doações. Então, é onde que esse telemarketing liga para captar recurso e a população tem nos apoiado, nos ajudando quando as meninas ligam. Então, assim, a equipe vive e vê que nós fazemos a diferença aqui. E qual a sua perspectiva assim, para daqui para frente? A nossa perspectiva é de ajudar cada dia mais famílias, a gente conseguir cadastrar famílias, a gente conseguir realizar mais atendimentos e quanto mais a gente conseguir mudar a história, fazer a diferença na vida de uma pessoa e de uma família, é um ganho muito grande que nós temos. E essa é a nossa perspectiva, é de avançar e evoluir e prosperar cada dia mais para poder ajudar outras pessoas. É um trabalho muito importante, né, e realizado de forma gratuita para a população. E agora a gente vai conhecer um outro projeto que também tem essa preocupação em acolher as famílias e alia a natureza, a terapia e os cavalos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a ecoterapia. Então agora estou aqui com a Larissa e com o Apolo, que vai fazer parte da nossa entrevista também, para conhecer um pouco mais sobre esse projeto. Larissa, muito obrigada por receber a gente aqui e seja bem-vinda à Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem no nosso espaço. A gente recebe com muito amor, com muito carinho e é muito bom poder compartilhar e falar um pouco sobre a nossa terapia assistida com cavalos que acontece aqui no nosso espaço. Agora vamos começar então. Como que surgiu essa ideia desse trabalho? Bom, eu sempre fui criada na roça, né, que é algo que é maravilhoso, e eu sempre gostei de cavalos. Meus pais, meus avós sempre tiveram contato com cavalos e eu sempre gostei de cavalos. E aí um sonho, trabalhar com algo que eu goste. E foi assim que tudo surgiu. Eu formei em Química e aí os caminhos foram indo, fiz licenciatura em Educação Especial. E aí eu fiz pedagogia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia e aí eu fui para Brasília realizar um sonho, que era fazer o curso lá pela Ande Brasil de ecoterapia. E lá onde eu comecei, fiz o curso, lá eu fui contemplada, ganhei o curso, eu fiz o básico e também o avançado. E aí eu comecei a aplicar, comecei a atender aqui as crianças no espaço dos meus pais. E desde então eu falo que é um trabalho que eu amo o que eu faço e ver o resultado das crianças é muito significativo. E eu prezo muito as famílias, porque hoje em dia as famílias precisam desse acolhimento. Então a gente faz aqui, recebe com muito amor. Então, quando a criança está aqui fazendo a terapia, os pais podem ter esse contato com a natureza, poder essa calma. Enquanto a criança está fazendo, o pai pode sentar debaixo de uma árvore, relaxar, né? E era sempre um sonho. Eu queria atender não só o praticante, e sim ter o carinho de todas as famílias. Ser um momento onde a criança estaria em atendimento e a família também. Com esse amor, com esse carinho. Esse é o nosso diferencial, esse acolhimento, esse amor, né? Eu tenho muito comigo que o amor, ele transforma vidas. E tudo que a gente faz com amor, nós colhemos os frutos. E aí, desde então, cada família que a gente recebe, a gente tem tido resultados significativos. Então, às vezes, na primeira sessão, a criança vem, às vezes, um pouco retraída por causa de um contato com a natureza diferente, e ela já sai de cima do cavalo, tranquila, com paz, com alegria. E se a criança está em paz, a família está bem, né? Então, esse sonho surgiu assim, desse amor por cavalos. Estando aqui dá para ver mesmo seu olho brilhando, né? Falando, dando aula, andando por aqui. O espaço, gente, é realmente maravilhoso aqui. Eu fiquei... Até perguntei para ela se eu podia vir sem fazer aula, só para visitar mesmo. Vai ser um prazer. Mas aqui, para quem não conhece a ecoterapia, né, é voltada para qual público? Como que funciona? A ecoterapia ela é voltada para todos os públicos, né? Então são aquelas crianças ou adolescentes que estão passando, que tem algum diagnóstico, né? Ou também que estão passando por uma parte socioemocional, adolescentes. Hoje em dia, o nosso mundo está muito sobre as telas. Então, essa proposta da terapia vai desde criança
criança, adolescentes e até idosos. Então a gente já fez terapia com idosos, né, para esse contato, para esse relaxamento. O atendimento, ele começa desde lá da porteira quando a criança chega. Então a criança vem, ela é acolhida, a gente faz todos os preparos com os cavalos, ela cuida do cavalo. Isso a gente trabalha também a higiene pessoal dela, porque às vezes algumas crianças têm essa dificuldade. Então essa parte organizacional que contribui. Então a criança ajuda a selar o cavalo, né? Aí depois que faz todo esse acolhimento, a gente faz o passeio. Esse passeio é um momento onde ela vai estar em contato com a natureza. Então lá a gente pode observar os tons das árvores, as cores, os pássaros, né? As árvores frutíferas. E aí a gente tem uma proposta também da seletividade alimentar, que hoje muitos pais apresentam essa dificuldade. Então a gente trabalha essa parte. Então as frutas, então hoje estamos na época de manga, colhe a manga, né? Ou tem o limão. Aí ele dá o capim para o cavalo. O próprio mastigar do cavalo contribui à criança para aquela que tem uma seletividade alimentar. Então, todo esse espaço contribui para que ela se sinta bem, se ela se sinta acolhida. Eu brinco muito que os pais falam que é como se fosse uma recarga. A criança vem, dá uma recarga de paz, de tranquilidade e vai uma semana tranquila. Então, nós tivemos depoimentos de várias famílias que criança tinha insônia e através da terapia assistida com cavalos, a criança dorme melhor, a criança se comunica melhor, né? E hoje em dia a gente percebe que os adolescentes também. Então a gente tem também as aulas de equitação que contribuem para os adolescentes também, para que eles possam estar bem e sair um pouco da tela e viver esse contato com a natureza. E é muito bom, né? Além dos aspectos emocionais também, tem a cognição, né? A atividade motora, tudo trabalho completo, né? Sim. Então, o cavalo, ele tem um passo tridimensional, que é mesmo da marcha humana. Então, quando o cavalo se comunica, quando ele anda, ele já trabalha a parte toda cognitiva, o equilíbrio, a concentração, né? Então, a postura. Então, todo esse movimento e também a parte do carinho, dessa proximidade do cavalo, contribui para todas as partes de todo o desenvolvimento. Eu brinco que aqui o consultório, ele é a céu aberto, né? E às vezes esse é o diferencial, ter o contato com a natureza, né? Semana passada eu fiz um momento com uma criança que às vezes ela chegou um pouco triste e a gente fez um passeio. E ali a gente sentou debaixo de uma árvore, ele abraçou a árvore, ele se conectou. Então, às vezes, alguma coisa que está no coração, que está inseguro, que às vezes liberta e a criança fica bem, né? A gente preza o bem-estar, a felicidade, né? A alegria. Então, quando uma criança dá um sorriso pra gente, que ela está bem, isso não tem preço. Com certeza. Eu não podia deixar de perguntar, né? Quem se interessar, assim, mas tiver medo de cavalo, nunca andou, é tranquilo, como esse primeiro contato, assim? A gente já vai começar com você, tá vendo? Então, muitas pessoas têm um medo com o cavalo, né? E isso não precisa ter medo, porque olha para você ver, você não teve contato com o cavalo e olha como ele está próximo. Ou seja, a energia, ele está sentindo bem estar aqui, né? Porque o cavalo, ele tem esse poder de conexão. Então, as pessoas que nunca tiveram contato, quando tem esse contato, é maravilhoso. Podem vir fazer, igual eu falei, adolescentes, adultos, idosos. Às vezes, no dia a dia, a gente enfrenta tantos estresses, né? Então, é o momento que a gente vem aqui de conexão com nós mesmos e com o cavalo, sabe? Então, venham vivenciar essa experiência também, quem nunca teve essa oportunidade, vai ser um prazer receber. Larissa, todo esse bem-estar aqui, né? Você começou com um projeto voluntário, né? Atendendo as pessoas e agora está pensando em expandir, né? Sim, então, nós temos também um atendimento particular, né? E também tem os voluntários. Nós temos muitas famílias que precisam desse atendimento. Muitas das vezes elas não têm condição de ter esse valor, né? Essa participação, essa contribuição para o nosso projeto. Então, hoje a gente pede empresas, a gente já tem algumas empresas que abraçaram a causa para estar oferecendo essas crianças, essas famílias que precisam, né? Então, fica o nosso convite para alguma empresa, alguém que possa querer fazer parte, poder ajudar outras famílias por essa boa causa,
que faz totalmente a diferença. Eu falo que não ajuda só a criança, mas ajuda uma família. Nós estamos com uma fila de espera de 10 crianças que querem fazer e a gente está passando por um processo de avaliação para conseguir os patrocinadores para eles começarem a fazer os atendimentos da terapia assistida com cavalos. E para finalizar, quem se interessou, quer fazer as aulas, né, quer entrar em contato com você, como que é o contato? Bom, vou deixar com vocês o meu telefone, né, meu Instagram, entre em contato, venha vivenciar esses momentos. Eu tenho certeza que vão sair outras pessoas renovadas, né? Porque eu falo que a gente tem a imersão com cavalos, então tem alguns cavalos, algumas pessoas que estão passando por alguns problemas, né? Ou às vezes uma angústia, uma tristeza. Quando ela vem vivenciar essa imersão com cavalos, sai outra pessoa. Então, vou deixar meu contato, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer imenso receber vocês aqui. E eu faço com muito amor, né, Apolo? Nós dois é uma dupla assim, ó, perfeita, né? Eu falo que o Apolo, ele é um cavalo que veio até mim, que era para ser, e a gente tem feito transformado vidas, né, Apolo? Venha vivenciar esses momentos tão lindos aqui com a gente, né? Vocês viram, né? E o Apolo foi uma graça. Esse local tão cheio de natureza faz mesmo um bem danado, né? Principalmente em contraste com a nossa vida corrida aqui na cidade. E agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com mais projetos legais para vocês. Estamos de volta com TV e Cidadania e nesse bloco vamos conversar sobre a autonomia das pessoas com deficiência. Aqui em Pará de Minas, o projeto Semeando Bem trabalha muito bem esse empoderamento das pessoas com deficiência através da venda de chocolates. Nós vamos conhecer um pouquinho mais agora. Então agora a gente vai conversar com Gustavo Castro, que é fundador da ONG Semeando Bem. Gustavo, muito bem-vindo à TV e Cidadania. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. A TVI sempre abraçando essa causa, né, que o Grupo Semeando Bem carrega. E sobre o Grupo Semeando Bem? Isso. A gente quer saber assim, um pouco como que surgiu essa ideia, como foi essa ideia de começar esse grupo. Então, essa ideia surgiu em 2018. Estamos, inclusive, desde 2018, fazendo jus aí ao nome Semeando Bem em muitas vidas, com bons momentos que ficam armazenados aí nas boas lembranças de todos os participantes. Eu tenho minha prima, que é minha inspiração, a Laís. Laís tem síndrome de Down. E em 2018 iniciamos com coaching educacional voltado para pessoas com deficiência. Conheci outros institutos, como o Instituto Humano Down, que realmente aumentou a minha vontade de continuar nessa caminhada com esse propósito que eu decidi abraçar. E nesses anos foram surgindo diversos projetos. A Semeadores é um deles, essa marca do boné, da camiseta que eu estou vestindo, que é a marca que surgiu através dessa iniciativa. A princípio foi arrecadar fundos para a ONG, Grupo Semeando Bem, e hoje é minha fonte de renda. É uma marca que carrega esse propósito de apoio à inclusão, e através dela eu consigo fazer diversos projetos. Um deles é na minha área de formação acadêmica. Sou engenheiro de alimentos e desenvolvi um chocolate que, em homenagem à minha prima Laís, eu nomeei de Chocodal. É o chocolate que carrega esse doce sabor da inclusão. E tenho instruído familiares de pessoas com deficiência, inclusive fiz uma parceria com a PAI, onde instruí alguns dos familiares e os usuários também a produzirem, comercializar. E hoje já temos aí muitos frutos dessas sementes aí que foram semeadas na mentalidade deles, frutos positivos, nesse projeto de empreendedorismo atípico. Então foi uma escolha muito sábia do nome, né? Que as sementes já estão dando os frutos. Né? Fico muito feliz aí com esses frutos. Isso fortalece ainda mais a certeza desse propósito que eu quis abraçar. E temos, inclusive, um dos cases de sucesso, né, que é Rodrigo Capanema, que ele, inclusive, ele mudou o nome, né? O Chocodal, como eu disse, foi em homenagem à minha filha Laís, mas hoje já existem alguns outros nomes, eles levando esse empoderamento, essa autonomia. Eles estão criando também o nome deles. O Thales, por exemplo, criou o Chocotales. O Arthur, a mãe dele, ela instruiu, ela criou esse nome com ele, né? Ele tem um autismo, criou o Chocoteia, que é relacionado ao transtorno do espectro autismo, né? E, enfim, existem muitos aí
empreendedores, né, que estão comercializando aí o doce sabor da inclusão. E um deles é um dos cases de sucesso, é o Rodrigo. E o Rodrigo, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, viu, gente? Pra gente conhecer mais essa história. Gustavo, mas então, esse projeto, né, essa ONG, ela abraça tanto os meninos, né, que participam, quanto as famílias também, né? Isso. Realmente as famílias são instruídas, né, nessa questão desse projeto de empreendedorismo atípico, para que elas possam, sim, incentivá-los, né, tanto na produção quanto na comercialização do mesmo. Muitas famílias de pessoas com deficiência que não conseguem se comunicar tão bem, dependendo da deficiência, né? Isso mostra que ela não precisa estar ali vendendo, mas ela auxiliando aí na produção, que seja como uma coisa básica, desde colocar o cartãozinho e cada embalagem, né, já vai aumentar a autoestima dela, sabendo que ela está fazendo uma coisa que é por ela, né? Que é dela também. Que é dela também, é claro, e ter revendedores, familiares, primos, então todos acabam ganhando, né? Quem revende acaba ganhando a sua porcentagem, e para a pessoa que produz, né, para a pessoa com deficiência que está tendo a sua foto estampada ali no cartãozinho, faz muito bem nessa questão da autonomia, na verdade, da autoestima da pessoa, né? Dela se sentir valorizada. Que essa é a importância das pessoas com deficiência terem a sua própria autonomia, né? Isso. Não ficar prendendo, com medo, uma coisa nesse sentido, deixar elas brilhar. Com certeza. O excesso de amor, às vezes, limita muito eles de muitas coisas, e isso veio para quebrar um pouco essa questão do capacitismo, essa visão de que eles não são capazes de muitas coisas. Realmente estou quebrando um pouco desse capacitismo com esse projeto. Como eu disse, agora a gente vai conversar com o Rodrigo Capanema, que está nos Semeando Bem desde o início, né, Rodrigo? Exato. Muito bem-vindo à Cidadania, tudo bem? Sim, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você ter vindo. Você está lá desde o início, como que é a sua experiência dentro do Semeando Bem? A minha experiência foi ótima, né? Quando a gente se conheceu, né? Eu tinha 15 anos, né? Na verdade, eu tinha 15 anos mesmo que eu conheci o Gustavo, né? Aí depois disso, logo em seguida, o Gustavo criou os Semeadores desde o finalzinho do ano de 2017, né? Aí o meu empoderamento foi desenvoltura essas coisas que eu gosto de fazer. Minha dia a dia foi ótima. Então foram várias descobertas com essa família, né? Exato. Muito bom. E eu fiquei sabendo também que você é um grande empreendedor, né? Você está com a sua marca, como que é? Sim, eu criei o meu chocolate, né? Foi através do Gustavo que me ativou. O chocolate do Gustavo é o Chocodal, né? Aí eu fiquei pensando assim, por que não criar o meu próprio nome? Sim. Né? Como eu me chamo Rodrigo, né? Aí eu criei o meu doce sabor, né? Que é um chocolate que se chama agora Chocodrigo. Chocodrigo, muito bom. Pra todo mundo saber que é seu, né? Sim. E como que está sendo essa experiência de poder fazer o seu doce, poder vender, ter contato com as pessoas? Sim, claro, com certeza. Pode estar entrando em contato comigo, né? Quanto no meu Instagram e quanto no meu número de telefone. E você está gostando de fazer esses doces? Sim, bastante. E o que mais mudou assim na sua vida? O que mudou minha vida, agora eu sou empresário, né? Porque agora eu estou divulgando em vários lugares o meu doce, e não é só meus doces, porque agora eu sou garoto de propaganda. Viu, que chique? Sim, eu fiz modelo comercial com um trabalho com a minha irmã, né? Porque ela tem uma área junto com o meu marido, né? Eu chamo Imobiliária Mendes Moreira. Aí ela me convidou para ser uma modelo comercial dela. É muito legal. Né?
Aí, por isso que eu comecei a minha carreira e também já divulguei o espaço da minha aula de música, né? Que chama Arte e Som, né? Eu já agradeço profissionais de lá, que é a Késia, a Jéssica e a Lady Jane também, né? Foi uma experiência só, né? Porque agora eu sou cantor, né? Né? Porque o meu foco é isso, né? Porque o Gustavo já se ativou. Isso aí, então foi um pontapé inicial e agora é só crescimento, né? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua disponibilidade. Ai, que isso aí, eu agradeço imensamente. Ah, muito legal, né, gente? Eu não perdi tempo, já garanti um chocolate que é muito cremoso, por sinal. E falando em autonomia das pessoas com deficiência, é claro que a gente lembra da APAE aqui em Pará de Minas, né? E eu fui lá conversar um pouquinho sobre os projetos desenvolvidos nesse sentido de autonomia para os assistidos. A APAE de Pará de Minas, dentro do Serviço de Assistência Social, tem diversos serviços, programas e projetos, né, voltados para a pessoa com deficiência intelectual ou múltipla, acima de 18 anos, sem limitação de idade. A nossa usuária mais velha hoje tem 74 anos. E dentre esses projetos tem um também voltado para a empregabilidade, né? Como que é ele? Então, são vários projetos, como eu havia mencionado, e um deles é um projeto voltado para a inclusão da pessoa com deficiência, também intelectual e múltipla, no mercado de trabalho. Esse programa, ele é através da metodologia do emprego apoiado. Ele visa, através de uma equipe de psicólogo, assistente social e uma consultora técnica, ele visa dar apoio à pessoa com deficiência, desde o primeiro momento, a confecção do currículo, a inserção no mercado de trabalho, a entrevista, sua manutenção, os apoios necessários durante esse período ali de inserção e pós-inserção no mercado de trabalho, apoio à família, caso seja necessário, e também à empresa, por meio de capacitação, sensibilização e trabalhos desenvolvidos com esses funcionários, né, para receber a pessoa com deficiência, entender o funcionamento dela e conseguir receber essa pessoa com deficiência, ela ser inserida tranquilamente em qualquer empresa, em qualquer mercado de trabalho. Sim, essa inserção também pode passar por uma ajuda assim, na adaptação de algum trabalho que esteja sendo pedido, né? Sim, é uma realidade que acontece, às vezes, eu vou te exemplificar mesmo, talvez é uma pessoa com deficiência que não saiba ler, né? Mas conhece os números? Então, numa determinada vaga, ele precisa ordenar um produto numa sequência alfabética. O que a gente pode ofertar como apoio, por exemplo? Ao invés de ser uma sequência alfabética, nós vamos então fazer uma sequência numérica, ou a gente vai adaptar por cores, né? De forma que seja possível a pessoa ser inserida ali naquela vaga, né? Trabalhando as habilidades, as potencialidades que ele tem, mesmo com algumas limitações, fazendo essas adaptações que forem necessárias. Sim, tem um período também de acompanhamento mais de perto, né? Alguns já conseguem continuar, né, sozinhos e tal, mas sempre que precisa eles podem voltar e pedir um apoio, né? Sim, esse primeiro momento ele é acompanhado mais de perto, de forma mais intensiva, e é muito importante a gente pensar que os apoios, eles são ofertados na medida da necessidade, né? Então a gente não pode ofertar apoio de mais nem de menos. A nossa intenção é retirar os apoios necessários, né? Para que ele consiga, de fato, desenvolver a autonomia e essa independência. Então, ofertamos o apoio que é necessário, que é avaliado, às vezes é semanal, depois passa a ser quinzenal, na medida dessa necessidade, e a gente vai retirando esses apoios. De qualquer forma, tanto a família, o trabalhador, como a empresa, mantém esse vínculo com a nossa equipe do emprego apoiado. Então, em qualquer momento desse processo, surgiu uma situação nova, surgiu uma situação até da equipe, eles podem nos buscar, e eles fazem isso, as empresas, as pessoas fazem isso, nos busca para que a gente oferte o apoio necessário e qualificado para aquela situação.
Sim, e alguma pessoa com deficiência, né, que estiver assistindo, quiser essa ajuda, como que faz? Então pode entrar em contato aqui na APAE mesmo, 3232-1024, né? E informar que é uma pessoa com deficiência. É muito importante que tenha um laudo, né? Esse é o primeiro documento que a gente vai pedir. E a partir dali, os técnicos, os profissionais, eles estão já orientados a iniciar a entrevista, e aí vem todo um processo dentro do próprio programa. Sim, e para a gente finalizar aqui, como que é, assim, para você fazer parte dessa questão que faz tanta diferença na vida deles e das famílias? Então, isso é muito importante, né? Realmente é recompensador. A gente trabalha com uma equipe grande, um número de pessoas assistidas grandes, e diariamente a gente fala, tanto para a equipe como para nós mesmos, do quanto o nosso trabalho impacta na vida das pessoas, né? Talvez, num primeiro momento, ou das pessoas que não conhecem a pessoa com deficiência, não conseguem visualizar o tamanho do impacto, mas nós sabemos que pequenas mudanças na vida dessas pessoas gera autonomia, gera independência, seja qual for o nível, seja qual for o contexto. Isso é muito importante, é gratificante, é reconhecedor, isso realmente é muito bom. E saber mesmo o quanto nós podemos fazer por eles, né? Ainda tem muita coisa para ser feita, ainda tem muita coisa que a gente pode ofertar para as pessoas com deficiência e suas famílias. É isso aí, né? A autonomia é muito importante na vida de todos nós, né? E esses trabalhos fazem a diferença. E o TV e Cidadania vai ficando por aqui. Se você tiver alguma sugestão de assunto, manda pra gente no 3231-6363. Até a próxima! TVI Cidadania. Apoio Prefeitura Municipal de Pará de Minas.